Ser visto como desafio não tem a ver com jogos, frieza artificial ou desinteresse calculado. Tem a ver com tensão psicológica saudável, imprevisibilidade emocional madura e autonomia real. Quando isso some, algo muda profundamente na forma como ela se posiciona diante de você, mesmo que continue ali. O primeiro erro de muitos homens é achar que perder o status de desafio significa que ela enjoou ou mudou do nada. Na maioria das vezes, o desafio não desaparece. Ele é dissolvido aos poucos pela previsibilidade e pela entrega sem limite. O primeiro sinal claro de que ela não te vê mais como desafio é quando ela para de se esforçar para te impressionar. Não há mais cuidado extra. Não há mais intenção de provocar. Não há mais energia em se destacar diante de você. Ela se sente confortável demais para não tentar. Quando existe desafio, existe esforço. Quando o esforço some, algo mudou. O segundo sinal é quando ela passa a prever suas reações com facilidade absoluta. Ela sabe como você vai responder, como vai se posicionar, como vai tentar resolver. Não há surpresa, não há risco, não há curiosidade. Desafio nasce da incerteza saudável. Previsibilidade excessiva mata interesse. O terceiro sinal aparece quando ela não sente necessidade de testar seus limites. Isso pode parecer positivo à primeira vista, mas não é. Testes saudáveis são formas de medir presença, firmeza e autonomia. Quando ela para de testar, muitas vezes é porque já concluiu quem você é e até onde vai. Quando ainda há desafio, há exploração. Quando não há conclusão. O quarto sinal é quando ela não reage mais à sua ausência. Você se afasta um pouco, diminui presença, muda ritmo, e isso não gera curiosidade nem aproximação. Ela segue confortável. Quando você ainda é desafio, sua ausência cria tensão. Quando não é, cria estabilidade demais. O quinto sinal é quando ela passa a conduzir a dinâmica emocional com tranquilidade excessiva. Ela dita o ritmo, define o tom, decide quando aproxima e quando se afasta. E você entra nesse ritmo sem resistência real. Desafio não aceita condução unilateral. Ele cria atrito saudável. O sexto sinal é quando ela reage com indiferença às suas mudanças de postura. Você tenta algo diferente, se posiciona, muda a atitude e nada acontece. Não há curiosidade, não há incômodo, não há ajuste. Quando você ainda é desafio, qualquer mudança gera reação. O sétimo sinal, talvez o mais revelador, é quando ela não demonstra nenhum receio de te perder. Não no sentido de apego, mas de cuidado básico. Ela age como se sua presença fosse garantida independentemente da dinâmica. Desafio envolve risco. Sem risco, não há investimento emocional. Agora, vem a parte que muitos homens resistem a aceitar. Ninguém perde o status de desafio por amar demais. Perde por se tornar emocionalmente disponível sem critério. Entrega sem limite não constrói profundidade, constrói acomodação. Outro erro comum é confundir ser desafio com ser distante ou frio. Isso é falso. Homens que são desafio não são ausentes, são inteiros, têm vida própria, limites claros e não giram em torno da validação dela. Outro erro grave é tentar voltar a ser desafio com joguinhos artificiais. Isso quase nunca funciona, porque desafio real não é estratégia, é consequência de postura. Você não se torna desafio fingindo desinteresse. Se torna desafio quando não precisa ser escolhido para se sentir inteiro. Esse primeiro bloco não é para gerar paranoia nem culpa, é para criar leitura estrutural. Relações saudáveis têm conforto e tensão. Quando só sobra conforto, o desejo perde força. Nos próximos blocos, vamos aprofundar como esse status se perde no dia a dia, quais comportamentos aceleram a perda do desafio e, principalmente, o que acontece quando você tenta recuperar isso da forma errada.
Depois que o status de desafio começa a se perder, a mudança não acontece em um grande evento. Ela acontece na rotina, nos detalhes, nas reações que deixam de existir. É aí que muitos homens se confundem, porque nada parece errado o suficiente para alarmar, mas tudo parece previsível demais para manter tensão. O segundo bloco entra exatamente aqui, quando o desafio deixa de existir e vira conforto absoluto. Um dos sinais mais claros desse estágio é quando ela não se preocupa mais em ajustar o comportamento diante de você. Antes, ela media palavras, atitudes, reações. Agora, ela simplesmente é. Não porque está segura de si, mas porque não sente mais necessidade de causar impacto. Quando alguém ainda te vê como desafio, existe autoconsciência. Quando não vê, existe relaxamento excessivo. Outro sinal importante é quando ela não reage emocionalmente às suas opiniões fortes. Discordâncias que antes geravam debate, tensão ou curiosidade, agora passam sem efeito. Ela escuta, mas não se envolve. Concorda ou ignora, tanto faz. Desafio gera atrito saudável. Indiferença gera silêncio. Outro comportamento típico é quando ela passa a te incluir automaticamente nos planos, sem entusiasmo, sem negociação, sem cuidado. Não é parceria ativa, é pressuposto. Você já está ali, então entra. Quando você ainda é desafio, sua presença é conquistada. Quando não é, é assumida. Outro sinal forte é quando ela não tenta mais te provocar emocionalmente. Brincadeiras, testes leves, pequenas disputas de energia somem. O vínculo fica liso, sem arestas. Provocação saudável é uma forma de medir valor. Quando ela some, algo já foi decidido internamente. Outro ponto importante é quando ela não se sente desafiada pela sua autonomia. Sua vida, seus projetos, sua independência não despertam curiosidade nem admiração. Ela já te entendeu. Quando ainda há desafio, a curiosidade continua. Quando não há, há rótulo. Outro sinal silencioso é quando ela passa a tratar sua presença como algo garantido, mesmo quando você reduz esforço. Você se afasta um pouco, muda ritmo e nada acontece. Nenhuma reação, nenhum ajuste. Desafio cria reação à ausência. Garantia cria conforto. Outro comportamento recorrente é quando ela não se sente pressionada a evoluir na relação. Não há construção, não há avanço, não há tensão de crescimento. Tudo fica no mesmo nível. Quando alguém ainda vê desafio, existe movimento. Quando não vê, existe estagnação confortável. Outro sinal forte é quando ela se sente totalmente à vontade para assumir o controle emocional da dinâmica. Decide quando conversa, quando se afasta, quando se aproxima, e você apenas acompanha. Desafio não aceita condução unilateral. Ele cria equilíbrio de forças. Outro ponto delicado é quando ela não se incomoda com sua previsibilidade emocional. Seus sentimentos, reações e limites já são conhecidos. Nada surpreende, nada desafia. Previsibilidade sem autonomia mata interesse. Aqui entra uma verdade central desse bloco. Ser desafio não é ser difícil. É ser imprevisível de forma saudável, porque você não gira em torno da validação dela. Quando sua energia começa a orbitar o conforto do vínculo, o desafio se dissolve. Não porque você errou, mas porque parou de se priorizar como centro da própria vida. Outro erro comum nesse estágio é tentar voltar a ser desafio, criando distância artificial. Sumir, responder seco, jogar silêncio. Isso não cria desafio real, cria estranhamento ou manipulação percebida. Desafio verdadeiro não é técnica, é consequência de postura. Outro erro grave é tentar competir emocionalmente. Fazer mais, mostrar mais valor, provar algo. Isso não cria desafio, cria esforço unilateral. Desafio nasce quando você não precisa provar nada. O ponto central desse bloco é simples e direto.
Quando ela não te vê mais como desafio, é porque você se tornou emocionalmente previsível e disponível demais sem critério. E isso não se corrige com joguinho. Se corrige com reposicionamento interno ou se aceita como sinal de que a dinâmica mudou. Nos próximos blocos, vamos falar sobre os comportamentos masculinos que mais aceleram a perda do status de desafio, o que não fazer quando você percebe essa mudança. E por que insistir da forma errada costuma consolidar ainda mais a acomodação. Porque desafio não se pede. Ou ele é sentido ou já foi dissolvido. Quando o status de desafio já começou a se perder, existe um erro específico que acelera esse processo sem que o homem perceba: tentar compensar a perda de tensão com mais esforço emocional. Quanto mais ele tenta manter tudo bem, mais previsível se torna. E quanto mais previsível, menos desafio ele representa. O terceiro bloco entra exatamente aqui. Como o comportamento masculino reforça a perda do desafio. Um dos sinais mais claros desse estágio é quando você passa a antecipar as necessidades dela antes que ela expresse. Você resolve, ajusta, se adapta. Não por parceria equilibrada, mas por medo de gerar desconforto. Desafio não antecipa tudo. Ele permite fricção saudável. Outro sinal importante é quando você começa a se explicar demais. Explica sentimentos, decisões, limites, atitudes. Tudo vira justificativa. Isso reduz mistério, reduz autonomia e comunica necessidade de aprovação. Quem é desafio não precisa se explicar o tempo todo. Ele se posiciona. Outro comportamento típico é quando você abre mão de pequenos limites para evitar atrito. Coisas que antes você questionaria, agora você engole. Não porque concorda, mas porque prefere manter o clima leve. Cada limite engolido reduz tensão. Sem tensão, não há desafio. Outro sinal forte é quando ela passa a conduzir a relação emocionalmente sem resistência. Ela define quando fala, quando se afasta, quando volta, e você aceita o ritmo sem contestar. Desafio cria contraponto. Aceitação passiva cria acomodação. Outro ponto importante é quando você começa a centralizar a relação como prioridade absoluta. Sua vida começa a girar em torno do vínculo. Seus projetos, interesses e energia se ajustam para caber nela. Desafio exige vida própria. Sem isso, vira dependência emocional silenciosa. Outro sinal silencioso é quando ela não reage mais às suas opiniões firmes. Você fala, ela escuta, mas não se envolve. Não porque você está errado, mas porque sua firmeza já não cria impacto. Quando ainda há desafio, posicionamento gera reação. Outro comportamento recorrente é quando você passa a buscar validação constante, mesmo que de forma sutil. Um olhar, uma resposta, um gesto de confirmação. Isso comunica insegurança de posição. Desafio não busca validação. Ele assume presença. Outro sinal forte é quando ela se sente confortável em discordar sem medo de consequência emocional. Não porque você seja maduro, mas porque ela sabe que nada muda. Quando não há consequência, não há tensão. Outro ponto delicado é quando você começa a confundir disponibilidade com maturidade. Estar sempre acessível, sempre pronto, sempre compreensivo. Isso pode sustentar convivência, mas raramente sustenta desafio. Maturidade inclui limites. Sem limite, vira acomodação. Aqui entra uma verdade central desse bloco. O desafio não se perde porque você foi bom demais. Se perde porque você parou de ser inteiro fora da relação. Quando sua energia deixa de ser autônoma e passa a ser reativa, o desafio se dissolve. Não porque ela não te valoriza, mas porque já não sente risco emocional nem curiosidade. Outro erro comum nesse estágio é tentar voltar a ser desafio, criando distância artificial. Sumir, responder seco, jogar silêncio. Isso não cria desafio real.
cria estranhamento ou manipulação percebida. Desafio real não é técnica, é consequência de postura sólida. Outro erro grave é tentar competir emocionalmente, mostrar valor, provar algo, se destacar. Isso comunica exatamente o oposto do desafio. Necessidade de aprovação. Desafio não compete, ele escolhe. O ponto central desse bloco é simples e direto. Quando você tenta manter o vínculo, abrindo mão da própria autonomia, você deixa de ser desafio e vira conforto previsível. E conforto previsível pode sustentar presença, mas raramente sustenta interesse profundo. Nos próximos blocos, vamos falar sobre como essa perda de desafio começa a afetar o desejo, o momento em que a atração entra em declínio, e por que insistir do jeito errado costuma consolidar ainda mais a acomodação. Porque desafio não se implora, não se força, ou ele é sentido ou já foi perdido. Existe um momento específico em que deixar de ser desafio não é mais uma suspeita. É a nova estrutura da relação. Não há conflito aberto, não há drama, não há ruptura. Há apenas conforto excessivo. E conforto excessivo, quando não é equilibrado por tensão saudável, corrói interesse silenciosamente. O quarto bloco entra exatamente aqui, quando o desafio já foi substituído por previsibilidade total. Um dos sinais mais claros desse estágio é quando ela se sente completamente segura sobre o seu lugar. Não segura emocionalmente no sentido positivo, mas segura no sentido de garantia. Ela age como se você estivesse ali, independentemente do que aconteça. Não há cautela. Não há investimento consciente, não há medo de erro. Desafio envolve risco. Garantia absoluta elimina tensão. Outro sinal importante é quando ela não reage mais à sua ausência emocional. Você se afasta um pouco, diminui presença, muda o ritmo, e isso não gera curiosidade, não gera aproximação, não gera desconforto. Tudo segue igual. Quando ainda há desafio, a ausência provoca. Quando não há, apenas passa. Outro comportamento típico é quando ela conduz a relação com tranquilidade total, sem se preocupar se está equilibrada. Ela decide, organiza, define. E você entra no fluxo sem criar atrito real. Desafio cria contraponto. Condução unilateral cria acomodação. Outro sinal forte é quando ela não se importa com a sua imprevisibilidade, porque ela já não existe. Suas reações são conhecidas, seus limites são previsíveis, suas respostas são esperadas. Quando alguém já te decifrou completamente, o desafio desaparece. Outro ponto importante é quando ela não demonstra curiosidade por mudanças na sua vida. Seus projetos, decisões ou transformações não despertam atenção real. Ela já sabe quem você é. Curiosidade contínua é sinal de desafio vivo. Quando some, algo se fechou. Outro sinal silencioso é quando ela não sente necessidade de se reposicionar quando você se posiciona. Você fala com firmeza, muda a atitude, expressa algo diferente e nada acontece. Nenhum ajuste, nenhuma reação. Quando o desafio ainda existe, qualquer mudança gera resposta. Outro comportamento recorrente é quando ela trata sua presença como pano de fundo emocional. Você está ali, faz parte, ajuda a sustentar o ambiente, mas não ocupa o centro da atenção. Desafio ocupa espaço mental. Conforto ocupa cenário. Outro sinal forte é quando ela não investe energia em manter a dinâmica viva. Não provoca, não cria tensão, não instiga. Tudo fica estável demais, previsível demais, seguro demais. Segurança sem tensão mata interesse. Outro ponto delicado é quando ela se sente confortável em te corrigir ou conduzir emocionalmente, sem receio de te perder. Não porque você seja frágil, mas porque ela sabe que você não vai sair. Desafio impõe respeito pela possibilidade de perda.
Aqui entra uma verdade central desse bloco. O desafio não acaba porque o relacionamento amadureceu. Acaba quando a maturidade elimina a polaridade. Relacionamentos saudáveis mantêm conforto e tensão. Quando só sobra conforto, o desejo começa a cair. Não por falta de carinho, mas por excesso de previsibilidade. Outro erro comum nesse estágio é tentar criar desafio com atitudes artificiais. Sumir do nada, responder seco, mudar comportamento de forma incoerente. Isso não cria desafio real, cria estranhamento ou jogo percebido. Desafio real nasce da coerência interna, não de técnica. Outro erro grave é tentar competir emocionalmente, fazer mais, mostrar valor, provar algo. Isso não restaura desafio, comunica necessidade de validação. Desafio não precisa provar, ele existe. O ponto central desse bloco é simples e direto. Quando ela não te vê mais como desafio, é porque você se tornou emocionalmente garantido demais dentro da dinâmica. E isso não se corrige com pequenas mudanças superficiais. Ou há um reposicionamento real, interno e externo, ou a relação segue confortável e progressivamente desinteressante. Nos próximos blocos, vamos falar sobre como essa perda de desafio começa a afetar o desejo, o momento em que a atração entra em declínio, e por que muitos homens tentam recuperar o desafio da forma errada, aprofundando ainda mais a acomodação. Porque desafio não se força, não se negocia, ou ele é sentido, ou já foi substituído pelo conforto. Quando o status de desafio já foi substituído por conforto previsível, algo começa a acontecer dentro de você, mesmo que a relação ainda pareça boa por fora. Não há brigas, não há crises, não há rompimento, mas há um esvaziamento silencioso da tensão que sustentava a atração. O quinto bloco entra exatamente nesse ponto. Quando deixar de ser desafio, começa a afetar sua postura, sua energia e sua identidade emocional. Um dos sinais mais claros dessa fase é quando você começa a se adaptar demais para manter a harmonia. Você pensa antes de falar, ajusta o tom, escolhe o caminho mais fácil para evitar atrito. Não porque amadureceu, mas porque percebeu que qualquer tensão gera incômodo. E você não quer perder o pouco de interesse que ainda existe. Isso não é maturidade, é autoproteção silenciosa. Outro sinal importante é quando você sente que precisa estar sempre ok emocionalmente. Frustrações são engolidas, incômodos são racionalizados, limites são suavizados. Você começa a funcionar mais como regulador emocional da relação do que como parte viva dela. Desafio não regula tudo, ele sustenta a posição. Outro comportamento típico desse estágio é quando ela não reage mais à sua firmeza, porque ela já não existe de fato. Sua firmeza virou discurso, não ação. Você fala, mas não muda. E ela percebe. Quando há desafio, postura gera consequência. Quando não há, vira ruído. Outro sinal forte é quando você começa a sentir que está se tornando previsível até para si mesmo. Sua rotina gira em torno da relação. Suas decisões passam a considerar primeiro o conforto dela. Sua vida começa a perder arestas. Sem arestas, não há tensão. Sem tensão, não há desafio. Outro ponto importante é quando ela parece emocionalmente tranquila, mesmo quando você se diminui. Você percebe que está cedendo demais, mas isso não gera preocupação nela. Gera estabilidade. Quando alguém se beneficia do conforto, raramente questiona a origem dele. Outro sinal silencioso é quando você começa a confundir calma com conexão. O relacionamento está tranquilo, mas sem energia, sem faísca, sem curiosidade, e você começa a aceitar isso como normal. Calma sem tensão não é equilíbrio, é neutralidade. Outro comportamento recorrente é quando ela não demonstra nenhum medo saudável de te perder. Não no sentido de apego, mas de cuidado básico.
Ela age como se sua permanência fosse garantida. Desafio carrega risco, garantia elimina investimento. Outro sinal forte é quando você começa a sentir que está abrindo mão de partes suas para manter o vínculo. Opiniões, desejos, iniciativas. Tudo é filtrado para não gerar desconforto. Quando você se filtra demais, algo já foi perdido. Outro ponto delicado é quando você percebe que está mais preocupado em não errar do que em ser autêntico. Isso transforma a relação em gestão de comportamento, não em troca viva. Desafio nasce da autenticidade firme, não da cautela excessiva. Aqui entra uma verdade central desse bloco. Quando você deixa de ser desafio, a relação começa a te moldar para menos e não para mais. Você fica mais contido, mais previsível, mais reativo. E isso não acontece porque você é fraco. Acontece porque o ambiente já não responde à sua energia viva. Outro erro comum nesse estágio é tentar resgatar o desafio, sendo mais intenso emocionalmente. Mais conversa, mais explicação, mais entrega. Isso não cria tensão, cria dependência emocional. Desafio não nasce do excesso, nasce da autonomia. Outro erro grave é ignorar o impacto disso em você. Fingir que está tudo bem porque não há conflito. Mas a ausência de conflito não significa a presença de desejo ou respeito. O ponto central desse bloco é simples e direto. Quando você começa a se diminuir para manter a relação confortável, o desafio já foi perdido há algum tempo. E quanto mais tempo você permanece assim, mais difícil fica recuperar sua postura, independentemente do que aconteça com o vínculo. Nos próximos blocos, vamos falar sobre o ponto de não retorno do desafio, quando tentar recuperar vira desgaste, e como reconhecer se ainda há algo a ser reposicionado ou se o conforto já virou desligamento emocional. Porque desafio não some com barulho. Ele some quando você para de se priorizar. Quando o desafio já foi perdido e o conforto virou regra, existe um momento decisivo que muitos homens ignoram. O ponto em que tentar recuperar a atenção deixa de ser possível sem uma mudança radical de postura. É aqui que insistir começa a custar mais do que recuar. O sexto bloco entra exatamente nesse ponto. O ponto de não retorno do desafio. Um dos sinais mais claros desse estágio é quando qualquer mudança sua não gera reação nela. Você se afasta um pouco, muda o ritmo, se posiciona com mais firmeza e nada acontece. Não há curiosidade, não há incômodo, não há ajuste. Quando você ainda é desafio, qualquer mudança gera resposta. Quando não é, passa despercebida. Outro sinal forte é quando ela parece emocionalmente confortável com a ideia de você ser totalmente previsível. Não existe tensão quando você muda planos, quando você fica menos disponível, quando você se recolhe. Tudo segue estável. Estabilidade sem reação é sinal de acomodação profunda. Outro comportamento típico desse estágio é quando ela não demonstra nenhum medo saudável de te perder, mesmo quando você reduz investimento. Não há tentativa de reconexão, não há questionamento, não há esforço. Desafio envolve risco emocional. Sem risco, não há investimento. Outro sinal importante é quando ela reage melhor à sua neutralidade do que à sua firmeza. Quando você está morno, tudo flui. Quando você se posiciona com clareza, o clima pesa. Isso indica que sua firmeza deixou de ser estimulante e passou a ser inconveniente. Outro sinal silencioso é quando ela não sente necessidade de renegociar a dinâmica, mesmo percebendo que algo mudou em você. Não há conversa espontânea, não há tentativa de ajuste. Quando alguém ainda vê desafio, tenta preservar a tensão. Quando não vê, aceita o novo normal. Outro comportamento recorrente é quando ela se sente confortável em conduzir a relação sozinha, sem receio de desequilíbrio. Ela decide, organiza, define. E você entra no fluxo. Desafio cria equilíbrio de forças. Condução unilateral,
cria hierarquia confortável. Outro sinal forte é quando qualquer tentativa sua de criar tensão saudável soa estranha. Brincadeiras, provocações leves, mudanças de atitude não encaixam mais. Parece fora de contexto. Isso não acontece porque você perdeu a habilidade. Acontece porque o papel já mudou. Outro ponto delicado é quando você percebe que está tentando ser desafio apenas para ela e não para si mesmo. Suas mudanças não vêm de crescimento interno, mas de tentativa de reacender algo externo. Desafio real nasce de coerência interna, não de esforço direcionado. Outro sinal definitivo é quando você sente mais cansaço do que entusiasmo, ao tentar mudar a dinâmica. A ideia de se reposicionar pesa mais do que a ideia de permanecer no conforto. Esse cansaço não é preguiça. É percepção tardia de limite. Aqui entra uma verdade dura, mas libertadora. O desafio não se recupera quando o outro já se adaptou completamente à sua previsibilidade. Pode haver carinho, pode haver parceria, pode haver história. Mas o lugar de desafio, uma vez dissolvido sem reposicionamento real, raramente retorna. Outro erro comum nesse estágio é tentar forçar desafio com atitudes extremas. Sumir abruptamente, mudar comportamento de forma incoerente, criar conflito artificial. Isso não cria tensão saudável, cria instabilidade ou rejeição. Desafio não nasce do caos, nasce da firmeza. Outro erro grave é continuar tentando ser agradável para não perder o vínculo enquanto tenta mudar aos poucos. Isso apenas prolonga a acomodação. Sem ruptura de padrão, nada muda. O ponto central desse bloco é simples e definitivo. Quando o desafio chega nesse estágio, insistir do mesmo lugar apenas confirma que ele já não existe. E aqui existem apenas duas saídas reais. Ou você faz um reposicionamento profundo, interno, externo e sustentado, ou você aceita que a dinâmica mudou e decide o que fazer com isso. Qualquer meio termo mantém você no lugar confortável e invisível como desafio. Nos próximos e últimos blocos, vamos fechar esse tema mostrando como sair dessa dinâmica com postura, como recuperar seu eixo interno e como garantir que você nunca mais perca o status de desafio por se abandonar dentro da relação. Porque desafio não é algo que você pede ao outro, é algo que existe enquanto você se escolhe. Quando o desafio realmente deixou de existir, aparece o sinal mais silencioso e mais definitivo de todos. Você para de puxar a dinâmica e nada acontece. Nenhuma reação, nenhuma curiosidade, nenhum movimento espontâneo vindo dela. O sistema continua funcionando sem você no centro. O sétimo sinal de que ela não te vê mais como desafio é quando sua retirada emocional não gera reposicionamento, apenas continuidade confortável. Você reduz presença, deixa de antecipar, para de ajustar, e a relação segue estável, sem tensão, sem questionamento. Quando ainda há desafio, a ausência provoca. Quando não há, ela acomoda. Outro sinal claro é quando ela parece mais relaxada, quando você não tenta liderar ou provocar a dinâmica. Quando você fica neutro, tudo flui. Quando você tenta criar tensão saudável, o clima pesa. Isso indica algo central. O desafio virou incômodo. Outro comportamento revelador é quando ela não sente necessidade de te reconquistar, mesmo percebendo seu afastamento. Não muda comportamento, não ajusta postura, não investe energia para reativar a dinâmica. Quem ainda vê desafio, tenta preservar. Quem não vê, aceita a perda sem esforço. Outro sinal forte é quando ela trata sua firmeza como algo desnecessário ou exagerado. Limites viram drama, posicionamento vira rigidez, autonomia vira distância. Quando o desafio some, a firmeza passa a incomodar. Outro ponto importante é quando ela não demonstra nenhum receio de te perder como figura central, apenas como presença funcional. Ela não teme a ruptura emocional, apenas a quebra da rotina.
Desafio envolve risco emocional. Conforto envolve logística. Outro sinal silencioso é quando ela não reage nem positivamente nem negativamente às suas mudanças. Não há elogio, não há crítica, não há ajuste. Apenas neutralidade. Neutralidade prolongada é sinal de desligamento da tensão. Outro comportamento recorrente é quando qualquer tentativa sua de criar atrito saudável soa deslocada. Brincadeiras, provocações leves, mudanças de ritmo não encaixam mais. Parece artificial, fora de tempo. Isso não acontece porque você perdeu habilidade. Acontece porque o papel já mudou. Outro sinal definitivo é quando você percebe que está tentando ser desafio apenas para manter o interesse dela, e não porque essa é sua postura natural. Suas ações deixam de ser expressão de quem você é e viram estratégia. Desafio real não é esforço consciente, é consequência de coerência interna. Outro ponto delicado é quando imaginar continuar tentando te cansa mais do que imaginar soltar a dinâmica. A ideia de reposicionar pesa mais do que a ideia de aceitar que algo mudou. Esse cansaço não é desistência, é lucidez. Aqui entra a verdade mais dura e mais libertadora desse bloco. Quando ela não te vê mais como desafio, não é algo que se corrige com ajustes pequenos ou técnicas isoladas. Ou há um reposicionamento profundo, sustentado e coerente com quem você é fora da relação. Ou o conforto segue ocupando o lugar da tensão. Outro erro comum nesse estágio é tentar voltar a ser desafio com jogos emocionais. Sumir, responder seco, criar distância artificial. Isso não cria desafio real, cria estranhamento ou rejeição. Desafio não é ausência, é presença firme e não negociável. Outro erro grave é continuar oferecendo tudo o que oferecia quando ainda era desafio, esperando que isso reacenda algo. Isso apenas confirma que você aceita o novo papel. O ponto central desse bloco é simples e definitivo. Quando o desafio se perde e não reage nem à ausência nem à firmeza, insistir apenas reforça que ele já não existe. E isso não te diminui, mas permanecer tentando sim. No próximo e último bloco, vamos fechar esse tema mostrando como sair dessa dinâmica com postura, como recuperar seu eixo interno e como garantir que você nunca mais perca o status de desafio por se abandonar dentro de uma relação. Porque desafio não nasce do medo de perder, nasce da coragem de se escolher. No fechamento desse tema, a verdade mais importante precisa ser dita com clareza total. Quando você deixa de ser visto como desafio, não é porque faltou esforço, é porque sobrou adaptação. E adaptação constante mata a atenção que sustenta interesse, respeito e desejo. Muitos homens confundem amadurecimento com acomodação. Confundem parceria com previsibilidade. Confundem presença com disponibilidade irrestrita. E é exatamente nesse ponto que o desafio se dissolve. Não de forma dramática, mas silenciosa. Ser desafio nunca significou ser difícil, distante ou emocionalmente indisponível. Significou ser inteiro fora da relação, com limites claros, vida própria e postura firme. Quando isso se perde, o outro não precisa mais investir emocionalmente, porque já sabe que você ficará. E onde não há risco, não há tensão. Onde não há tensão, não há desafio. Outro ponto essencial desse fechamento é entender que desafio não se recupera com técnica. Não é sobre responder menos, sumir estrategicamente ou mudar o tom da conversa. Essas tentativas costumam falhar porque vêm do lugar errado, o medo de perder. Desafio real não nasce do medo, nasce da autonomia. Quando você tenta voltar a ser desafio apenas para manter alguém interessado, você já perdeu o eixo. Porque desafio não é algo que você faz para o outro. É algo que acontece quando você se escolhe primeiro. Outro erro comum é achar que perder o desafio significa perder valor. Isso não é verdade.
Perder o desafio significa que a dinâmica mudou. Não que você se tornou menos, mas permanecer numa dinâmica onde você precisa se adaptar constantemente para não perder espaço, isso sim, corrói valor interno. Nenhuma relação saudável exige que você se diminua para caber. Outro ponto libertador é reconhecer que há relações que sobrevivem sem desafio, mas vivem sem desejo. Viram parceria funcional, convivência tranquila, rotina emocional. Isso pode ser aceitável para alguns, mas para quem sente falta de tensão viva, isso vira desgaste silencioso. Aceitar esse desgaste por medo de perder é o que mais distancia um homem de si mesmo. Outro aspecto importante é entender que o desafio não desaparece de uma hora para outra. Ele se dissolve quando você para de sustentar sua própria polaridade. Quando você começa a girar em torno da relação. Quando sua vida perde centro próprio. Quando seus limites viram concessões constantes. E recuperar isso não começa na relação, começa fora dela. Recuperar desafio é recuperar eixo. É voltar a escolher com quem você se envolve. É voltar a dizer não sem culpa. É voltar a ter vida, energia e direção próprias. E quando isso acontece, duas coisas podem ocorrer. Ou a dinâmica muda naturalmente, ou fica claro que o vínculo só se sustentava no conforto. Ambos os cenários trazem verdade, e verdade sempre liberta, mesmo quando dói. Outro ponto final é lembrar que desafio saudável não exige esforço constante para existir. Ele se manifesta na forma como você se posiciona, reage, decide e segue. Onde isso não existe, não há técnica que sustente interesse real. E não há nada de errado em querer ser visto como alguém que provoca curiosidade, tensão e respeito. O problema não é querer isso. O problema é aceitar relações onde isso só existe se você se adapta demais. No fim, a pergunta não é: como faço para ela me ver como desafio de novo? A pergunta real é: em que momento eu parei de me escolher para não perder alguém? Se esse vídeo te ajudou a perceber que você vinha abrindo mão da própria postura para manter uma relação confortável demais, aproveita a tela final para assistir aos outros vídeos do canal sobre postura masculina, limites emocionais e dinâmica de atração. Se inscreve no canal para continuar aprendendo a se posicionar com firmeza, porque desafio não se implora, não se força e não se negocia. Ele existe enquanto você se respeita. No fim, lembre disso. Quando você se escolhe, você não precisa ser desafio para ninguém. Você simplesmente deixa de aceitar ser opção.